Olá pessoal, vamos para mais um vídeo no canal. Aproveite, já deixa teu like aí, já se inscreve no canal para fortalecer o nosso trabalho. Hoje nós vamos trabalhar com duas funções bem simples, bem básicas do Excel, que são as funções e a função OU. Essas duas funções, elas executam um teste lógico em cima de um critério e retornam um valor verdadeiro ou falso. O E é uma conjunção e o OU é uma disjunção. Aqui na nossa tabela verdade, eu tenho aqui dois valores, valor A e valor B. Tenho verdade, verdade, então verdade usando a função E. Na próxima resultado aqui, verdade, falso, ele vai dar falso. No próximo falso, verdade, ele vai dar falso. E no último, falso, falso, ele vai dar falso. Vamos entender os resultados. Então, como eu falei para vocês, a lógica da função E é retorna um valor verdadeiro quando todos os critérios forem verdadeiros. Observe que aqui todos são verdadeiros, então vai dar verdadeiro. Aqui não é, aqui eu tenho um falso e uma verdade, então ele vai dar falso. Aqui eu tenho um falso e uma verdade, ele vai dar falso. E aqui eu tenho um falso e um falso, ele vai dar falso. Para que dê verdade, tudo tem que ser verdade. Agora vamos para a função OU. Ela já faz uma análise diferente. Para que gere um valor verdadeiro, pelo menos um tem que ser verdadeiro. Por exemplo, aqui, verdade, verdade vai dar verdade, porque os dois são verdadeiros. Agora aqui, verdade, falso vai dar verdade, porque pelo menos um é verdadeiro. Aqui agora, falso, verdade, vai dar verdade, porque um é verdadeiro. Agora aqui, falso com falso vai dar falso. Então, observe a diferença de usar a função e usar a função OU. O E, para que gere um valor verdadeiro, tudo tem que ser verdade. O OU, basta pelo menos uma ser verdade, ele gera um valor verdadeiro. Vamos agora para dois exemplos que eu criei para a gente trabalhar, que é essa tabela aqui do E essa tabela aqui do OU. Então, vamos aqui. Aqui é o seguinte, eu tenho uma tabela com 4 alunos, eu tenho os cursos, são 3 cursos, o Word, Excel e Photoshop. Aqui eu tenho a seguinte situação. Esse sim significa que ele tem o curso. No caso, a Ana tem o Word, tem Excel, mas não tem o Photoshop. O João não tem o Word, não tem o Excel, mas tem o Photoshop. O Paulo tem o Word, tem Excel e tem Photoshop. E o Lucas não tem nem Word, nem Excel, nem Photoshop. Então, eu quero que ele me mostre um resultado usando a função E. Como é que vai ser? Ele vai analisar os 3 cursos e vai dizer se é verdade ou se é falso. Então, eu vou colocar aqui igual, digito o E, abro parêntese. A Ana, ela tem o curso do hoje, então, ou seja, a célula B4 é igual a sim. Lembrando que tu tem que colocar entre aspas, porque todo o texto, quando você vai colocar dentro de uma fórmula do Excel, você tem que colocar entre aspas. Ponto e vírgula. Aí eu vou analisar o segundo curso, C4 é igual a sim, e vou analisar o terceiro, D4 é igual a sim, fecho parêntese, e vou dar um Enter. Então, observe que deu falso. Por quê? Porque só vai dar verdadeiro se todos os critérios forem verdadeiros. Então, sim, ela tem Word, sim, ela tem Excel, mas ela não tem Photoshop. Então, ou seja, o resultado vai ser falso. Eu vou arrastar aqui para baixo e observe o que vai acontecer. Olha só, não tem Word, não tem Excel e tem Photoshop. Falso também. Olha só, tem Word, tem Excel e tem Photoshop. Então é verdadeiro. Por quê? Porque todos os critérios são verdadeiros. E aqui não tem, então é falso. Então a lógica da função E é essa aí. Fez uma análise e retornou um valor verdadeiro se todos os critérios forem verdadeiros. Caso contrário, o valor vai ser falso. Então, vamos agora para uma próxima tabela para a gente ver como é que vai funcionar a lógica da função OU. Está aqui, eu tenho uma tabela parecida com a anterior, só muda um pouco o raciocínio. Eu tenho aqui os alunos, eu tenho aqui avaliações, que é uma média final e uma recuperação. E eu quero saber aqui o teste lógico usando a função OU. Mas antes disso, eu preciso ter um critério aqui. Vai ficar a seguinte situação. Se uma das avaliações ele tiver a nota maior ou igual a 6, ele será aprovado.
tanto na média final quanto na recuperação, forem maior ou igual a 6, ele vai ser aprovado. Então, vai aparecer o nome verdadeiro. Caso ele esteja com a nota baixa nas duas, ele vai estar reprovado, vai aparecer o nome falso. Então, vamos aqui. Igual ou. Eu vou executar aqui o teste lógico. B4 maior ou igual a 6, que é justamente esse critério que eu coloquei aqui. B4 for maior ou igual a 6, próximo agora aqui, C4 for maior ou igual a 6, fecha e dá Enter. Então, observe que foi verdadeiro. Por quê? Porque uma das notas é maior do que 6. Então, significa que ele foi aprovado. Eu vou arrastar aqui, para a gente ver o resultado dos demais. Observe aqui também, verdadeiro. Por quê? Porque uma delas é maior do que 6. Observe essa daqui também. 6,5, verdadeiro, porque uma delas é maior do que 6. A mesma coisa aqui, ó, verdadeiro. Só a Maria que não conseguiu aprovar porque as duas são menores do que 6. Vamos imaginar que na recuperação o Lucas tirou 5,8. Observe o que aconteceu. As duas são menores do que 6, então ele foi reprovado, foi falso. Então, gente, essa é a lógica de você usar o OU. Se pelo menos um resultado for verdadeiro, ele gera um valor verdadeiro. Só vai ser falso se os dois valores forem falsos. A função E e a função OU, na sua grande maioria das vezes, são usadas dentro de outras funções, principalmente dentro da função C, porque ela permite que você digite um texto, ao invés de sair o nome verdadeiro ou falso, você pode colocar o nome aprovado ou reprovado. Então, fica mais fácil do usuário entender a lógica da tabela. Aqui a mesma coisa também. Ao invés de parecer verdadeiro e falso, pode colocar aqui, tem todos os cursos e não tem todos os cursos. Se eu usasse o E dentro do se, eu poderia colocar esse texto, mas dentro do E, isoladamente, eu não posso colocar. Ele só te mostra assim, ó, verdade ou falso. Tá bom? Em breve eu vou fazer vídeos aqui no canal usando a função E e a função OU dentro do se, para você entender como é que eu utilizo ela dentro da função se. Tá bom? Então, valeu aí. Não esqueça de deixar o like e de compartilhar e de se inscrever no canal.